Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos iniciando aqui nosso cafezinho com Yahvé nessa manhã, nesse domingo tão gostoso. O Senhor nos deu esse dia abençoado para nos trazer uma palavra diretamente do trono de Deus para o nosso coração nessa manhã. E você que acompanha conosco o Café com Yahvé, você vai se deliciar com esse golinho quentinho desse café maravilhoso que Deus nos dá nessa manhã através dessa devocional. A arte-terapia é um instrumento de expressão, né, do nosso interior para que a gente possa perceber como está organizado o nosso interior, como as coisas acontecem, né, dentro de nós, a nossa percepção, a maneira da gente perceber a nossa própria criação, aquilo que nós criamos. E a arte-terapia é linda. E a gente aproveitou uma devocional, né, com arte-terapia, porque assim a gente pode expressar melhor aquilo que Deus deseja curar, sarar, transformar, através desse instrumento maravilhoso da arte-terapia. E eu te convido a tomar esse cafezinho com Yahvé nessa devocional arte-terapêutica, para que você possa estar presente de corpo, alma, forma e espírito. Então a gente tem falado sobre isso, que o café com Yahvé é estar presente, né? Separar um momento da sua vida para você estar num lugar de paz, de tranquilidade, falando com o teu Criador, aquele que te criou, aquele que conhece cada passo, cada detalhe da tua vida. E esse Deus lindo que deseja se conectar conosco, que deseja falar, expressar, dar direção para a nossa vida, Ele deseja falar conosco. E nessa manhã eu te convido, vem conosco meditar um pouquinho sobre a palavra de Deus, e hoje nós estaremos meditando em Tiago 5, de 1 a 6. De 1 a 6. Que bênção, né? É essa palavra de uma advertência aos ricos, aos poderosos, aqueles que acham que são donos do universo, que são donos da terra, que são donos do nosso país, que são donos da nossa vida, aqueles ricos que acham que são donos de tudo, né? Mas não são donos de nada. Rico é o Senhor. Rico é o Senhor, que é dono do céu, da terra, do mar, da natureza. Ele é dono de todas as coisas. E a oração da fé é a oração que nos move, né, a sabermos que nós somos herdeiros de Cristo. E como Ele é o dono, se nós somos filhos do dono, nós somos também herdeiros de Deus, herdeiros nessa natureza, herdeiros desse país maravilhoso. Nós somos herdeiros de tudo que Deus criou, tudo que Deus nos ofereceu para que a gente possa usufruir com qualidade, com paz, com alegria, né? Vivendo sempre o melhor que Deus tem para nós. Eu te convido dessa manhã, abra o teu coração, abra a tua mente, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, Ele tudo fará. Vem tomar esse cafezinho conosco, né, nessa manhã, esse cafezinho quentinho. Que delícia é um cafezinho, né? A gente poder, a cada dia, tomar um golinho, e a gente tem falado sobre cura, sobre libertação, a gente tem falado sobre cura da alma, do corpo, do espírito, cura de uma maneira mais completa possível, e a gente vê que o caminhar com Jesus efetivamente nos leva a um caminho de cura, a um caminho de cura. A vontade de Deus é contrária à cura? O que vocês acham? Jesus nunca orou: cura se for da tua vontade, Deus. Pai, cura se for da tua vontade. Todos os momentos que o Senhor liberou cura para pessoas, para aquelas pessoas que estavam no seu caminho, né? Ou onde o Pai o conduzia, Ele nunca orou: seja feita da tua vontade. Não. Com respeito à cura, Ele nunca orou nesse sentido. Tampouco nós deveríamos fazer esse tipo de oração. Eu sei que existem muitas pessoas que oram, né? Falam: Senhor, se for da tua vontade, cura. Se for da tua vontade, transforma
essa situação na minha vida, se for da tua vontade, opera milagre, se for da tua vontade. Se não for, eu tenho que pagar esse preço mesmo, é o meu karma, ou sei lá o que eles pensam, né? Mas pensam assim, o único tipo de oração que satisfaz a Deus é a fé positiva. É o único tipo de oração que efetivamente agrada a Deus. É uma fé positiva, uma fé que você confia naquele que te criou, aquele que te fez perfeito, aquele que deseja que você viva uma vida com paz, com alegria, com tranquilidade, uma vida saudável, uma vida na sua totalidade sempre produzindo coisas boas, né, de dentro para fora. É impossível você ter saúde, né, física se você está com seus órgãos internos comprometidos. Você não pode fazer exercício físico, né? É impossível você fazer alguma coisa boa para as pessoas se você está enferma. Como você vai passar, né, algo bom se você está doente? Então, existe uma incoerência entre tudo isso. Você precisa estar saudável em todos os aspectos da sua vida. Mesmo que haja, né, incompreensão, né? Às vezes você é uma pessoa que tem uma deficiência física, mas está fazendo exercício físico e está saudável. Glória a Deus. As pessoas vão olhar e falar, não, mas ela não está saudável, ela está fazendo um exercício físico lá, como eu vi uma moça fazendo com a cadeira de roda, né? Um exercício, ela está saudável ali. Por quê? Mesmo com a sua limitação, né? Ela está fazendo exercício e ela está saudável. Mesmo que as pessoas olhem e falem assim, não, ela não é saudável. Ela é saudável. Ela é saudável. Então a saúde é sempre uma fé positiva. Para que haja cura, sempre tem que ter uma fé positiva. Eu não concordo que cura se Deus quiser, vai ser como Deus quer. E o sol está começando a brilhar aqui nesse lugar, que coisa linda. E a gente vê em Tiago, né, que está escrito assim, faça a oração, não está escrito faça a oração do talvez, faça a oração do pode ser. O versículo, faça a oração da fé, é uma oração que conta com a vontade do Senhor expressa no Logos, na palavra de Deus. E Deus não deseja enfermidade, e sim saúde. E aí a gente percebe aqui, a gente vai ler uma passagem aqui de Tiago 5, que fala o seguinte, e depois agora vós, ricos, chorai e pranteai, por vossas misérias que hão de vir sobre vós. Aqui essa passagem, né, é uma advertência aos ricos que se acham saudáveis, que se acham, né, perfeitos, que possuem poderes, né, possuem riquezas, domínios, majestades, impérios, né? E eles se acham saudáveis, eles se acham perfeitos, né, no seu caminhar. E aí o Senhor mostra a enfermidade que há, né, o câncer que existe dentro deles. E nesse capítulo de Tiago 5, vem uma palavra muito dura de advertência a essas pessoas. E depois, agora vós, ricos, e chorai e pranteai por vossas misérias que hão de vir sobre vós. Tiago está falando uma palavra, né, de advertência profética para aquela época. As vossas riquezas estão corrompidas e as vossas vestes estão comidas por traças. O vosso ouro e a vossa prata estão corroídos e a sua ferrugem dará testemunho contra vós. E comerás a vossa carne como se fosse fogo. Meu Deus! Amontoaste tesouro para os últimos dias. Como se a pessoa tivesse acumulado muitos tesouros, muita riqueza para os seus últimos dias. O que adiantou, né?
Eis que o pagamento dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido por fraude. Dama, e os clamores daqueles que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor Sabal, Deus, o poderoso, né? Ouviu as orações daqueles trabalhadores que foram ceifados, né? Que foram roubados, que foram fraudulados, tiveram seus bens, suas riquezas, tudo retido por meio de fraude dessas pessoas ricas que usurparam, né? a bênção, o pagamento dos trabalhadores. Meu Deus, só que as pessoas, elas oram a Deus. E a palavra de Deus, ela nos convida diariamente a levarmos todas as nossas súplicas em oração a Deus, para que no tempo oportuno Ele nos socorra. E essa palavra daqui está falando justamente isso. Chegou o momento, chegou o tempo. E depois agora vós ricos e chorai e pranteai por vossas misérias que hão de vir sobre vós. A palavra daqui é uma palavra profética, uma palavra de que chegou o tempo de prantear, de chorar pelas suas próprias misérias, né? E tudo que foi acumulado por fraude, por roubo, por extorsão, terá que ser restituído. E a palavra que fala, né, que o vosso ouro e a vossa prata estão corroídos, e a ferrugem dará testemunho contra vós, e comerá a vossa carne como se fosse fogo. Que palavra dura, né? Viveste em prazer sobre a terra, e vos deleitastes, nutristes os vossos corações, como em um dia de matança. Condenastes e matastes o justo, e ele não vos resistiu. Pessoas que mataram pessoas inocentes, aprisionaram pessoas inocentes. A palavra de hoje fala sobre advertência do Senhor, porque já chegou aos ouvidos do Senhor Sabaoth, o Deus, né? O Deus justo, o Deus de justiça, o Deus que tudo vê, tudo pode, e no tempo oportuno socorre os seus filhos. A cura para as feridas de uma pessoa como essa, descrita nesse capítulo, né, de Tiago 5, os ricos, nada contra os ricos, mas são aqueles ricos fraudulentos, são os ricos que corrompem, que buscam riquezas, usurpando